Essa outra situação, né, esse caso envolvendo o Monark, revela uma questão crítica do nosso sistema de justiça brasileiro, que é a insegurança jurídica provocada por atuações institucionais que parecem oscilar conforme o contexto, né, ou em uma perspectiva ainda mais preocupante, conforme a parcialidade, né, o entendimento pessoal de cada agente público. Então a intenção aqui não é defender o conteúdo das declarações, mas sim a integridade do processo, é o que eu sempre digo. E um Estado de Direito, a proteção ao cidadão se fundamenta na aceitação do que ele expressa, mas na estabilidade das instituições que o cercam. Né? A Constituição Federal ela é inequívoca. O artigo 5º ele assegura a liberdade de expressão, mesmo que com certos limites. Ademais, o próprio sistema jurídico, né, ele estabelece mecanismos rigorosos para a atuação do Ministério Público com o intuito, né, de evitar arbitrariedades. Então, nesse caso, observou-se uma alteração de posicionamento dentro do Ministério Público após a troca do promotor responsável pelo caso. Então, isso suscita uma indagação inevitável. Né? Estamos diante de uma evolução jurídica legítima ou de uma atuação guiada por conveniências ou por pressão de terceiros. Né? Existe o princípio do juiz natural, existe o princípio do promotor natural, consagrado na Constituição, e isso existe precisamente para evitar tais circunstâncias como essa. Então, assim, como não se escolhe um juiz para decidir um caso, né, específico, também não se deve selecionar um promotor em função do resultado que se almeja. Principalmente, né, em cargos como juiz, promotor, enfim, a independência funcional, ela não deve ser utilizada como justificativa para criar uma instabilidade institucional. Né? A independência não é sinônimo de arbitrariedade. Pelo contrário, exige responsabilidade, coerência e respeito às garantias fundamentais. Então, quando ocorre uma mudança de entendimento acompanhada pela troca dos agentes, o risco, no meu ver, se torna evidente. Né? Abre-se espaço para uma atuação direcionada, o que compromete a imparcialidade e a confiança num sistema de justiça que já não anda muito bem nas pernas. Então, e ainda há um aspecto ainda mais delicado, né? Um impacto sobre a liberdade de expressão. Em um cenário onde as posições jurídicas mudam de maneira abrupta, o cidadão passa a não ter clareza sobre os limites da sua própria fala. Né? E gera um efeito muito perigoso, que seria qual? A autocensura. O direito ele não pode ser um instrumento de insegurança. Né? Ele deve ser previsível, estável e aplicado com critérios objetivos. Fora desse escopo, deixa de ser uma garantia e transforma-se em uma ferramenta de pressão. Né? Esse é o verdadeiro problema que esse caso em específico do Monark evidencia e reforça. Tudo isso é baseado num aspecto, da minha visão, jurídica. Nada de trazer questões políticas aqui. Mas, infelizmente, nós vemos que sempre a balança está pendendo para um lado só.